Quem realmente criou o ChatGPT? A origem desvendada. Imagine acordar amanhã e descobrir que a tecnologia mais revolucionária do século XXI nunca foi criada por uma única pessoa. Na verdade, ela é resultado de décadas de pesquisas, disputas entre gigantes da tecnologia e do trabalho silencioso de cientistas que quase ninguém conhece. Hoje, milhões de pessoas usam o ChatGPT para estudar, trabalhar, criar empresas, escrever livros, desenvolver programas e responder às mais diversas perguntas. Mas existe uma pergunta que poucas pessoas fazem. Quem realmente criou o ChatGPT? Foi Sam Altman? Foi Elon Musk? Foi a OpenAI? Ou existe uma história muito maior por trás de tudo isso? Fique comigo até o final, porque a resposta vai mudar completamente a forma como você enxerga a inteligência artificial. E se você gosta de descobrir a origem das tecnologias que transformaram o mundo, já deixe o seu like. Parece um gesto simples, mas ele ajuda o YouTube a levar este vídeo para muito mais pessoas. Aproveite também para se inscrever no canal Origem e ativar o sino das notificações. Aqui, cada vídeo revela uma história que normalmente fica escondida nos bastidores da tecnologia. Agora, vamos voltar no tempo. Depois de anos de fracassos, a inteligência artificial havia sobrevivido ao chamado inverno da inteligência artificial. Durante muito tempo, cientistas prometeram máquinas inteligentes que nunca chegavam. Os investimentos desapareceram. Muitos laboratórios fecharam. E boa parte da comunidade científica acreditava que a inteligência artificial jamais cumpriria suas promessas. Mas enquanto o mundo pensava que a inteligência artificial estava praticamente morta, uma revolução silenciosa começava. Sem grandes manchetes. Sem anúncios históricos. Sem que quase ninguém percebesse. Na década de 1990, os computadores ficaram muito mais rápidos. A internet começou a conectar pessoas do mundo inteiro. Empresas passaram a armazenar quantidades gigantescas de informações. Pela primeira vez na história, havia dados suficientes para ensinar computadores a aprender. E foi exatamente isso que mudou tudo. Até aquele momento, programadores precisavam escrever milhares de regras para que uma máquina executasse uma tarefa. Era um trabalho lento, caro e extremamente limitado. Mas alguns pesquisadores começaram a fazer uma pergunta diferente. E se, em vez de ensinar todas as regras, ensinássemos a máquina a aprender sozinha? Assim nasceu uma nova era da inteligência artificial, o machine learning, ou, em português, aprendizado de máquina. Imagine ensinar uma criança a reconhecer um cachorro. Você não entrega um livro explicando o formato das orelhas, o comprimento do focinho ou o tamanho da cauda. Você apenas mostra milhares de fotografias. Depois de algum tempo, ela aprende naturalmente a reconhecer um cachorro. Foi exatamente essa lógica que começou a ser aplicada às máquinas. Quanto mais exemplos elas recebiam, melhor aprendiam, sem que alguém precisasse programar cada detalhe. Foi assim que surgiram filtros de spam muito mais eficientes. Sistemas capazes de recomendar filmes, músicas, produtos e até reconhecer rostos em fotografias. Parecia impressionante, mas ainda existia um enorme problema. Essas inteligências conseguiam realizar tarefas específicas. Elas não conseguiam conversar naturalmente com o ser humano. Ainda faltava um ingrediente essencial. E ele chegaria em 2012. Naquele ano aconteceu um dos eventos mais importantes da história da inteligência artificial. Curiosamente, quase ninguém fora da comunidade científica ouviu falar dele. Uma competição internacional colocava computadores para reconhecer milhões de imagens. Durante anos, os resultados melhoravam muito lentamente. Até que uma equipe apresentou um sistema chamado AlexNet. O resultado deixou todos impressionados. A máquina reconhecia objetos com uma precisão muito superior à de qualquer concorrente. Aquela vitória provou que uma tecnologia conhecida como redes neurais profundas realmente funcionava. Entre os pesquisadores envolvidos estavam Geoffrey Hinton,
considerado por muitos o pai do Deep Learning, Alex Krizhevsky e um jovem cientista chamado Ilya Sutskever. Talvez esse último nome ainda não seja familiar para você, mas guarde-o. Ele voltará a aparecer daqui a pouco. Depois daquele momento, empresas como Google, Microsoft, Meta e outras iniciaram uma verdadeira corrida pela inteligência artificial. Quem dominasse essa tecnologia poderia transformar completamente o futuro da computação. Foi nesse cenário que, em 2015, nasceu uma organização chamada OpenAI. Seu objetivo parecia simples: desenvolver uma inteligência artificial poderosa, mas que fosse segura para toda a humanidade. Entre seus fundadores estavam Sam Altman, Greg Brockman, Ilya Sutskever e Elon Musk, que participou da fundação antes de deixar a organização alguns anos depois. Naquela época, ninguém imaginava que aquela pequena organização criaria uma das tecnologias mais famosas do planeta. Mas, para isso acontecer, ainda faltava uma descoberta. E ela viria apenas 2 anos depois. Em 2017, 8 pesquisadores publicaram um artigo científico com um título curioso: Attention is all you need. Em português, tudo o que você precisa é atenção. À primeira vista, parecia apenas mais um artigo acadêmico, mas ele revolucionaria completamente a inteligência artificial. Os pesquisadores apresentaram uma arquitetura chamada Transformer. Antes dela, as máquinas tinham dificuldade para compreender relações entre palavras distantes dentro de uma frase. O Transformer mudou isso. Ele permitiu que o computador analisasse todo o contexto de uma só vez, entendendo muito melhor o significado das palavras. Pode parecer apenas um detalhe técnico, mas foi exatamente esse detalhe que tornou possível o surgimento das inteligências artificiais modernas. Sem o Transformer, provavelmente não existiria ChatGPT, nem Gemini, nem Claude, nem a enorme maioria das IAs generativas que usamos atualmente. A OpenAI percebeu rapidamente o potencial daquela descoberta. Então começou a desenvolver uma nova família de modelos de linguagem. Nascia o GPT. A sigla significa Generative Pre-trained Transformer, ou, em português, Transformer Generativo Pré-treinado. O GPT-1 demonstrou que aquela arquitetura realmente funcionava. Depois veio o GPT-2, muito maior, muito mais inteligente. Depois surgiu o GPT-3, com bilhões de parâmetros e uma capacidade impressionante de produzir textos que pareciam escritos por seres humanos. Mas ainda existia um problema. Esses modelos eram extremamente poderosos, porém não eram fáceis de usar. Era preciso conhecimento técnico para interagir com eles. Então, em novembro de 2022, a OpenAI tomou uma decisão que mudaria a história. Ela pegou toda aquela tecnologia, melhorou o treinamento utilizando o feedback humano, criou uma interface simples de conversa e lançou o ChatGPT. O sucesso foi imediato. Em apenas 5 dias, mais de 1 milhão de pessoas já utilizavam a plataforma. Empresas do mundo inteiro perceberam que uma nova corrida tecnológica havia começado. O Google acelerou seus próprios projetos. Novas empresas surgiram. Bilhões de dólares passaram a ser investidos em inteligência artificial. O mundo havia mudado. Mas agora voltamos à pergunta que abriu este vídeo. Quem realmente criou o ChatGPT? A resposta é: ninguém. E, ao mesmo tempo, milhares de pessoas. O ChatGPT não nasceu de uma única ideia. Ele é resultado de décadas de pesquisas realizadas por cientistas espalhados pelo mundo. Pesquisadores desenvolveram o Machine Learning. Outros revolucionaram o Deep Learning. Os criadores do Transformer mudaram completamente a forma como computadores entendem a linguagem. E a equipe da OpenAI reuniu todas essas descobertas para criar o ChatGPT. Ou seja, quando você conversa com o ChatGPT, está utilizando uma tecnologia construída ao longo de quase 80 anos de evolução científica. E talvez a parte mais impressionante dessa história seja que ela ainda está apenas começando.
As próximas gerações de inteligência artificial prometem transformar áreas como medicina, educação, ciência, engenharia e praticamente todas as profissões que conhecemos hoje. Talvez, daqui a alguns anos, olhemos para o ChatGPT da mesma forma que hoje olhamos para os primeiros computadores, uma invenção revolucionária, mas apenas o primeiro passo de algo muito maior. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários a palavra origem. Assim eu vou saber que você faz parte do grupo de pessoas que realmente assistiu ao vídeo até o final. E aproveite para responder outra pergunta: qual história você gostaria de ver nos próximos episódios? Eu leio os comentários e suas sugestões podem se transformar em novos vídeos aqui no canal. Se este conteúdo agregou algo novo para você, deixe o seu like, inscreva-se no Origem e ative o sino para não perder os próximos capítulos dessa jornada pela história das tecnologias que estão moldando o nosso futuro. Muito obrigado por assistir. E até o próximo vídeo.